está trabalhando, a gente está, de alguma forma, também divulgando a doutrina dos espíritos, né? Por exemplo, no atendimento fraterno. Ah, eu sou um divulgador da doutrina espírita? É, porque o que você está passando ali, as orientações são dadas com bases na doutrina dos espíritos. Ali não é uma terapia psicológica, psicanalítica ou qualquer coisa assim. Ali a orientação é dada de acordo com a doutrina dos espíritos, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente está na recepção ou acolhimento, né, como são colocadas em algumas casas, nós somos um divulgador da doutrina? Somos. Porque uma pessoa vem me perguntar uma orientação, qualquer coisa, eu estou passando a doutrina dos espíritos de alguma maneira. Então, a nossa responsabilidade sempre foi, é e será grande, né? Por isso que ontem eu resolvi fazer a palestra do Sermão dos Oito Ais, que teria muito mais coisa para ser conversada, debatida e tudo mais, porque ela é extensa e merece colocações mais aprofundadas, até uma visão religiosa, moralizadora e também psicológica para a gente entender, mas para mostrar a nossa responsabilidade, a importância da gente estar fazendo realmente a nossa reforma íntima. Claro que se for esperar trabalhador perfeito, as casas podem fechar a porta, porque não vai ter ninguém. Mas o que a gente tem que tentar é viver a doutrina todos os dias. Para quem já está tentando, está muito bom. Que é o que Deus está esperando da gente. Ele não está esperando perfeição, até porque Ele sabe que isso é o tempo. Mas esperando que a gente tente fazer o nosso melhor, né? Mas foi muito boa essa colocação sua, de ter escolhido essa prece, né? Da nossa responsabilidade ante ao trabalho, da importância dele na nossa vida, para a nossa evolução. Nesse capítulo de hoje, que é o de número 34, intitulado Oficina de Nosso Lar, nós hoje vamos saber qual é essa oficina de nosso lar aqui na Terra. E é interessante também saber que as casas espíritas, todas elas, podem ser uma oficina de uma colônia. Podem ser, não, são, né? Uma oficina de uma colônia. Então, isso já é bom em muitos sentidos. Um, porque resguarda o trabalho. É claro que a nossa parte ninguém vai fazer, mas mostrando que que uma casa espírita tem, com certeza, um lado espiritual a resguardando. Outro, é bom a gente saber que a gente está, portanto, vinculado a uma colônia, uma vez sendo trabalhador dessa casa. Claro que é mais um auxílio que a gente vai receber no pós-morte, na desencarnação. E tudo isso é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Mas é claro que a gente não pode esquecer de novo da nossa responsabilidade com a doutrina, que tem que ser superior à responsabilidade com o movimento espírita, que são coisas semelhantes, apenas semelhantes, né? Se eu tivesse que hoje, eu quero dizer assim, se eu fosse colocada numa postura de dificuldades, em que eu tivesse que fazer uma opção, não importando em que opção seja essa, entre o movimento e a doutrina, com certeza eu ficaria com a doutrina. Porque a doutrina é algo divino. O movimento é feito por nós, que somos falhos. Então a gente tem que ter cuidado com essa parte que nos cabe, que é o movimento espírita, para que a gente não seja os doutores da lei e os fariseus do século XXI. Porque o mais importante de tudo é a doutrina dos espíritos, e não o movimento espírita. Eu espero que vocês tenham entendido que eu não sou contra o movimento espírita, entenda isso. Eu estou dizendo que um é humano e o outro é a parte divina. Era o que era confundido naquela época ali, né? As pessoas, os fariseus e os doutores da lei se prendiam às regras que faziam parte das leis humanas e não das leis de Deus, e se esquecia do essencial, que são as leis de Deus e não as regras humanas. Pode falar, Mirza. Estou gravando, sim. Por isso que eu até fiz uma horinha no início. Obrigada, sim. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu não estou falando, eu não sou contra movimento, não, tá? Por favor, não entendam dessa forma. Estou falando que a gente tem que saber entender o que é nosso e que é nosso
pode conter muitas falhas, e é isso que a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro, daquilo que é divino, e até mesmo das nossas interpretações. Nunca está superior em nada. Procurar sempre outras opiniões para se chegar a um consenso quando o assunto for delicado, por exemplo, né? Então é isso. Então hoje a gente vai conhecer a oficina de nosso lar e como o trabalho era executado, portanto, lá na década de 40, que a gente não pode esquecer, estava em guerra, o espiritismo estava chegando recentemente no Brasil, ser espírita não dava status como é hoje, hoje dá status. Se falar que é espírita, nossa, dá um status danado. Mas naquela época não dava status não, dava era cadeia mesmo, se bobeasse. Então, tem que entender que não era mole. Vamos ver que refúgio é esse, que tem na crosta terrestre, que é um refúgio de nosso lar. Entre 18 e 19 horas, lembra que eles estão a caminho da crosta. Lembra? Foram de veículo até um certo ponto, mas dali para frente eles tinham que fazer essa caminhada de outra forma, né? Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos, identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes, vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em poucos grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao sol. É importante entender que a gente nunca está só. Isso é bom de um lado e horrível do outro. É importante a gente entender que ele está falando ali do movimento da rua, mas esse movimento também pode ser um movimento de dentro da nossa casa, quando a gente não se resguarda devidamente na prece, quando a gente não procura fazer o autoconhecimento e a reforma íntima, o que não vale só se autoconhecer, é preciso também que haja reforma íntima, porque se a gente só se conhece, sabe que tem um determinado número de imperfeições para vencer, e a gente não faz nada para vencer, ou seja, a gente não faz nenhuma reforma íntima, é comprometedor saber quem é, se a gente for pensar, porque aí eu sei quem eu sou, mas eu não estou melhorando, e o nome disso é omissão. Né? Estar mais comprometido com o ego, com o orgulho e com o egoísmo do que com as leis de Deus. Então é bom que essas duas coisas elas sejam dosadas na nossa vida. É preciso a gente trabalhar o nosso caráter, é preciso a gente trabalhar o nosso temperamento. Cada um tem um calcanhar de Aquiles. Tem pessoas que são muito explosivas, tem pessoas que são muito impacientes, tem pessoas que são muito maledicentes. E aí a gente vai trabalhar o nosso caráter durante o tempo que for necessário, no entendimento que na nossa personalidade existem determinados comportamentos que estão muito enraizados, porque são comportamentos que nós repetimos por diversas e diversas vidas. Por isso que há determinados comportamentos, como a arrogância, a explosão, que a gente não tira isso da noite para o dia. Por quê? Porque isso foi um comportamento assumido durante muitas vidas e que precisam ser tratados dia após dia. Mas isso não significa que a gente possa justificar. Ah, porque de muitas vidas é assim mesmo. Não, não é por aí. É de muitas vidas, mas não é assim mesmo. É para ser trabalhado todos os dias, sabendo que esse trabalho todos os dias vai ter altos e baixos até a gente conseguir se desvencilhar deles e pronto, eles ficarem totalmente para trás. Mas isso não justifica, tipo assim, eu sou arrogante porque em muitas vidas eu tive cargo de mando, vocês têm que entender. Não, não é assim não, ninguém tem nada que entender sobre isso. As pessoas podem até serem notificadas sobre isso, mas elas não são obrigadas a viver com isso e aturar isso, né, gente? Da gente, né? E aí o que acontece é que na rua, o André Luiz está vendo esse panorama. Os temperamentos difíceis, os temperamentos viciosos, rebeldes, que andam na contramão das leis de Deus, andam com essas nuvens aí, com essas pessoas, com esses espíritos aí agarrados. Isso pode ser a nossa realidade. Eu não sei
ser a realidade do meu vizinho, mas eu posso avaliar se pode, porventura, ser a minha realidade. Isso eu posso fazer. Então é a gente tomar cuidado, porque esse é um panorama ainda, um panorama vigente no século XXI e que vai deixar de ser vigente a partir do momento em que o planeta for deixando de ser provas e expiações e caminhar para mundo felizes, né? Ditosos ou felizes. E aí você vai falar nem para regeneração, não, não, regeneração é mundo de transição, transição entre uma coisa e a outra, entre mundo de provas e expiações e mundos ditosos e felizes, é transição. As pessoas pensam que é assim, ah, uau, mas é isso daí, é uma transição, é algo que você está deixando uma coisa para trás e caminhando para frente. Pode falar, Misa. É, verdade. Muito. Exatamente, é isso aí. É, é sim, é claro, tem. Estava pensando qual era o ditado, tá, é isso mesmo. É, exatamente. Eles estão ali, são muitos deles, isso aí que o André Luiz está falando, muitos deles são oportunistas. Eles não são comparsas, inimigos de outrora, mas são espíritos que estão vagando, ligados às questões da vida material ainda, presos a essas questões, aos seus vícios, e que passa na rua assim e vê assim, "Ih, aquela pessoa ali, ó, ela é esquentadinha, eu também tô", aí gruda. Não é porque é inimigo de outras vidas, é apenas uma questão de afinidade. Então, essa vigilância, como a Misa falou, não é 24 horas por dia, é 48, porque a gente ainda é muito suscetível. Quando a gente sair da condição de espíritos imperfeitos, a nossa vulnerabilidade melhora muito. Mas enquanto nós estamos nessa condição, a vulnerabilidade é muito grande, é muito grande. Então a gente precisa ficar atento para a gente não ter essas companhias negativas, mas para a gente formar um agrupamento de companhias positivas, que é o que a gente quer, para incentivar a gente, para fortalecer, enfim. Se a gente quer uma companhia boa, a gente tem que trabalhar para tal. É como um emprego. Você quer um emprego bom? Você não tem que estudar muito, não tem que se dedicar para ter um emprego bom, para ter uma renda boa? Então, a companhia espiritual, a vida espiritual é a mesma coisa, ela requer trabalho. Nada vem por graça, mas vem por méritos. É isso que nós precisamos ter essa compreensão. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Claro, essa, essa, essa psicosfera de espíritos ainda muito materializados, presos aos vícios da matéria, é uma psicosfera pesada, difícil. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam às circunstâncias de ser aquela a primeira vez que descíamos o ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Então, é em serviço mesmo. Então, quando a gente é chamado ao serviço, é para entender que nós vamos pegar serviços bons e serviços difíceis de serem executados.
Em geral, a gente só quer uma molezinha, mas a gente vai ser convidado a atender espíritos com um grau de dificuldade muito grande, com um grau de resistência à mudança muito grande. E se a gente receber esse serviço, que a gente receba com alegria, porque com certeza esse serviço vai nos ajudar a desenvolver uma série de virtudes que nós não possuímos. Porque quando a gente já reclama que essas pessoas são difíceis, já está estampado que difícil é a gente. Porque quando a gente é uma pessoa fácil e flexível, qualquer dificuldade é moleza. A gente sabe que vai dar um trabalhinho, mas só um trabalhinho. Não é nada demais. Isso não vai dar aborrecimento. É como o trabalho que a gente gosta de executar ou aquele que a gente executa só para ganhar dinheiro. O trabalho que a gente gosta de executar, a gente trabalha muito, trabalha o dia inteiro, faz muita coisa e fica cansado como todo mundo. Mas está feliz no final do dia, está realizado. O trabalho que você faz para ganhar dinheiro, você fica cansado, você trabalha muito e no final do dia, além do cansaço físico, você tem o cansaço da contrariedade. É a vida, né? É a vida. Porque não deveria isso estar inserido na nossa vida. Então, quando a gente é chamado a viver com espíritos muito resistentes, o benefício é sempre para a gente, entenda isso, sempre. Nunca é só para o outro. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo a gente conseguiria, claro. Com o tempo todos nós vamos conseguir lidar com a dificuldade sem achar tanta dificuldade, basta só evoluir. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Isso me lembrou uma frase do livro Agenda Cristã, do André Luiz, que ele fala assim: o mal não merece comentário em tempo algum. E é verdade. Eu quando me pego assim reclamando assim, hoje um pouco mais, eu falo assim, para. Eu falo para mim mesmo, para. Tá reclamando de quê? Eu falo para mim. Eu falo isso para mim hoje. Você tá reclamando de quê? Você não tem motivo para reclamar. O que tá ali, se tá ruim, vai lá e faz alguma coisa. Não pode fazer nada, então fique em silêncio. Já é um bom trabalho não falar nada. Porque a gente fica alimentando o mal. Quem é que alimenta o mal? Quem é que produz e alimenta o mal? Quem produz o mal somos nós, porque Deus é o bem supremo, então não é ele. E quem alimenta esse mal, para que ele tenha vitalidade, somos nós mesmos, que às vezes com as nossas reclamações nós vitalizamos o mal na nossa vida. Então assim, eu me permito hoje desabafar e depois calar a boca. Eu tenho aprendido isso. Ah, já falei? Já? Então chega. Já falou, já desabafou, que bom. Porque a gente às vezes precisa botar para fora mesmo, porque senão a gente enlouquece. Na qualidade de espíritos imperfeitos, pelo menos eu falo de mim, que eu sou um espírito imperfeito, tem dia que se eu não falar, eu vou explodir. Eu não aguento, eu preciso desabafar. Eu ainda não sou assim uma Mahatma Gandhi que vai conseguir se restabelecer fiando os fios de algodão para tecer roupa, entrar em estado meditativo e sair daquele estado. Eu não sou ainda esse espírito. Gostaria e vou me mirar nele, né? Que é uma referência bem da Terra. Se for pensar entre ele e Jesus, é uma referência bem da Terra. Então eu vou me mirar nesses espíritos mais, como numa Madre Teresa de Calcutá, num Chico Xavier, mas eu não sou eles. Então eu tenho que saber isso. Então eu vou precisar de desabafar para depois calar a boca e acabar de resolver os meus problemas. Mas dias virão que a gente não vai reclamar de ninguém. A gente vai olhar, vai ver o problemão que é, a situação, a extensão, vai ver o mal que está ali naquele problema, mas vai se limitar a fazer uma prece, trabalhar e seguir. Entender que tudo é o tempo. O tempo de Deus, não o nosso tempo. Porque no nosso tempo a gente quer reformar as pessoas anteontem. E quer que as pessoas tenham paciência para a gente fazer a nossa reforma daqui a uns 1000 séculos, mais ou menos. Mas os outros a gente quer que resolva ontem, porque a gente já está enchendo a nossa paciência, a gente já deu todas as oportunidades, é assim que a gente pensa, e que a gente não quer mais dar nenhuma. Mas com a gente quer todas as oportunidades para daqui a 4 trilhões de séculos. E que os outros que aguentem. Né? Assim, a gente tem muito isso. Isso é muito do egóico que ainda habita dentro de nós. Por isso que ele recomendava bom ânimo e, sobretudo, conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. O imprevisto é muito ruim para todos nós. Nós que gostamos do conhecido, né, da rotina, da zona de conforto, lidar com o imprevisto às vezes é um caos, né?
E eu consigo ter uma profissão, eu acho que Deus me ajudou muito nisso, eu consigo ter uma profissão que eu nunca sei o que vai acontecer comigo quando eu entrar na casa do paciente, que é uma casa de surpresas. Às vezes você fez tudo por ele, na outra sessão ele está péssimo. Você fala assim, onde eu errei? E às vezes nem sempre é tudo teu, né? Mas é assim, é o imprevisto do imprevisto, porque eu não lido com ciências exatas. Então, conclusão, é o imprevisto do imprevisto, né? Então, é para testar o quanto a gente é perseverante. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação. Educação de quê? Dos sentimentos, que é o que a gente está precisando educar. Não é educação intelectual de muitos conhecimentos. Aliás, às vezes, muitos conhecimentos até atrapalha. Tem hora. Às vezes a gente tem tanta coisa teórica na cabeça, tem tanta coisa complexa na cabeça, mas na vida não é aquela complexidade que vai te ajudar. Mas é o tanto de educação moral, é o tanto que você tem de desenvolvimento e conhecimento das emoções, dos sentimentos, que vai ajudar a sair das situações ruins e as pessoas que estão ali na tua frente a também encontrar um caminho para elas. Então necessita da educação persistente dos sentimentos, lembra disso. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos à fraqueza de qualquer espécie. É verdade. É o que eu falei ontem na palestra dos fariseus. Como eles podiam conduzir as pessoas se eles tinham a cegueira moral? Por isso que eles foram comparados por Jesus cegos guiando outros cegos. Porque eles não tinham desenvolvimento moral. Eles não viviam as leis de Deus. Então, como é que eles iam guiar as pessoas se às vezes as pessoas eram tão falhas quanto eles ou até mais falhas? Eles não tinham condições para isso. E a questão é nós hoje, no século XXI, nos perguntarmos se nós temos condições para isso. Ou será que a gente só teoriza na hora que a gente fala ou a gente está tentando viver aquilo a todo custo? Eu me recordo, agora estou lendo um livro de Gandhi, que fala sobre a vida de Gandhi, narrado pelo neto dele, o Arun. E eu me recordei de uma certa história, que eu nem sei se está nesse livro, mas enfim, eu recordei de uma certa história de Gandhi, que uma certa vez uma mãe tinha um filho que comia muito açúcar. Quem já conhece a história, peço paciência para contar para as outras pessoas, tá bom? Que nem todo mundo aqui conhece. Já me fizeram que nem todo mundo conhece. Então, quem conhece, tenha paciência que eu vou ter que contar. E ela sabia que o filho dela tinha uma admiração por Gandhi muito grande. Então, ela pensou assim, se eu levar meu filho até a Gandhi, ele vai parar de comer esse monte de açúcar que ele come. E aí ela enfrentou aquela fila quilométrica naquele sol escaldante da Índia, né? E você imagina o que é fila na Índia, que tem gente pelo ladrão, né? Saindo por tudo quanto era buraco, né? Então imagina a fila quilométrica lá, não é essa que a gente conhece no Brasil, deve ser bem pior. E naquele sol escaldante, até que ela conseguiu falar com o Gandhi. Quando ela chegou, explicou a situação para o Gandhi, que o filho comia muito açúcar e que sabia que se ele falasse, desse aconselhamento, que o filho seguiria, tudo mais. Gandhi vira para a mulher e fala assim, volta daqui a uma semana. Ela fez isso, ela voltou dali a uma semana, né? Foi Gandhi que mandou. Dali uma semana, aquela fila, aquele sol escaldante, aquilo tudo de novo que vocês podem imaginar. Quando chegou lá, ela falou para Gandhi, ele falou, sim, me lembro. Ele olhou dentro dos olhos do menino e falou assim, pare de comer açúcar. A mãe ficou muito indignada. Ela falou assim, o quê? Ela falou assim, o senhor não poderia ter dito isso para ele na semana atrás? Me fez voltar aqui, ficar embaixo desse sol escaldante para dizer isso. Por que o senhor não disse isso na semana passada para ele quando a gente esteve aqui? Ele falou assim, porque na semana passada eu também ainda comia muito açúcar. Né? Então, essa é a questão. Como é que você vai ensinar se você faz igual? E se você não sabe o sacrifício que é vencer um vício também. Além de você fazer igual, você não sabe as etapas pelas quais você tem que passar para você vencer aquilo. Você não sabe quanto que é difícil vencer uma coisa que está enraizada dentro de você. Então, se você quer guiar, se você quer orientar, você tem que tentar trabalhar as suas imperfeições. Porque aí quando chegar as pessoas para você, você vai falar assim, eu era igualzinha, hoje eu ainda sou muito parecida, mas eu não sou com isso tudo. E aí você vai saber guiar a pessoa, por quê? Porque você já passou por algumas etapas que ela ainda não chegou lá.
E aí você vai saber viver. Por isso que Kardec falava, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as más inclinações. Se você sabe o esforço que é, você sabe as etapas. Então você entende muita coisa para passar para os outros. Agora, se você não sabe, meu amigo, você é um teórico, você pouco ou nada vai ajudar ninguém. É um cego guiando o outro. Aquela residência de aspecto humilde, eles entraram, que alcançávamos, agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto, porque lá a psicosfera era maravilhosa. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais. Então, os clarões eram espirituais, não era luz potente que estava acesa naquela casa de 100 watts em cada parede. Não era isso. Não era essa. Os clarões que ali brilhavam representavam a psicosfera daqueles habitantes, que, por conseguinte, atraíam a presença igualmente de espíritos trabalhadores e também com uma certa potencialidade de iluminação e potencializava a luminosidade daquela casa. Então era essa conjugação de coisas, né? Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saudam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este, por menor, foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. Lembra que André Luiz entrou sem que tivesse nenhum obstáculo. Mas por que ali tinha? Porque a casa estava resguardada com as boas vibrações de autoconhecimento e reforma íntima e a fé daquelas criaturas. Então tinha um guardião na porta, ali não entrava qualquer um. Para entrar, tinha que verdadeiramente merecer a entrada. E isso a gente pode fazer na nossa residência. Tal não sucedia quando voltava à minha casa, na velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Esse mesmo sistema nós podemos instalar na nossa casa sem pagar milhões, nem cotas mensais. Mas precisamos trabalhar desenvolvendo cotas de amor, de carinho, de humildade, de misericórdia, de compreensão. E essas são as cotas que nós temos que ter para poder ter essa segurança, essa vigilância dentro da nossa residência. Sim, pode falar. Quem pode falar, Mirza? Oi. Tinha também a questão vibratória, quer ver? Olha só, olha só. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância. Então, além de ter ali um espírito guardião, tinha um sistema vibratório. Então, por exemplo, um espírito muito endurecido, mesmo que o vigilante da porta tirasse um cochilo, ou olhasse, fosse fazer outra coisa, ele não passaria, porque ele encontraria uma resistência. E ainda assim tinha a triagem do vigilante. Então, vamos supor que alguém conseguisse chegar até ali, o vigilante poderia também fazer uma triagem, deduzo eu, porque ele fala vigilância vibratória, então não entra qualquer um. Mesmo que você tenha a capacidade de passar, porque a gente sabe que a gente poderia passar, mas ele não passaria pelas moléculas da porta, por quê? Porque as vibrações não seriam compatíveis com um espírito muito endurecido. E essas vibrações a gente pode ter dentro da nossa casa. E são essas mesmas vibrações que nós temos que ter na nossa psicosfera para a gente ser refratário à obsessão. É isso que a gente fala para a pessoa quando vai à casa, num processo de desobsessão, que a pessoa quer que a casa espírita se vire, mas ela não entende que ela tem que fazer a reforma íntima para ser refratário a toda e qualquer influência obsessiva. Aqui, meu caro Isidoro, aí a gente vai ver quem é o Isidoro, que era o marido da dona Isabel, que era a dona da casa, que fora trabalhador humilde em nosso lar. Ali eu só boto alguns personagens que vão ser falados para lembrar vocês, tá? Que é a Isabel, que é
é a viúva do Isidoro, que é o que está ali protegendo a casa. Tem os filhos, que é a Joaninha, Nelly, Marieta, a Noemi, e o Joãozinho, que é um espírito mais atrasado. O Fábio Aleto, que é um espírito protetor do lar da Isabel. A Emília. E aí vai falando, né, de cada personagem daí para frente. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, que eu estava apresentando, né, o Aniceto, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis de serviço cristão. Então, olha só, para você poder entrar na casa, né, você tem que ser um cooperador fiel de serviço cristão. Não é qualquer um. Então, ali naquela casa, não entra um espírito inferior à revelia. Por quê? Porque a casa tem proteção. Não é assim. Temos aqui a nossa irmã Isabel, que era a matriarca. Para os olhos humanos, ela é viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, quer dizer, ela percebe, mas eles não vão deixar ver pormenores. Mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não lhes permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Por quê? Porque o dia todo não é tempo nem hora para isso. Se eu estou trabalhando, é hora de eu trabalhar. Se eu estou estudando, é hora de eu estudar. Se eu estou na minha atividade mediúnica, é hora de eu exercer a minha atividade mediúnica. Para tudo tem que ter hora. Né? Eu não vou jantar na hora do almoço, nem vou almoçar na hora da janta. Entende a falta de... né? Ah, mas eu sinto é médio 24 horas. É para isso que a gente vai depois, quando a gente está mais equilibrado, para a educação da mediunidade, para a mesa, para a reunião de educação da mediunidade. Não é de desenvolvimento, mas sim de educação da mediunidade, porque a mediunidade precisa ser educada, cada coisa no seu devido tempo. Se eu estou trabalhando e estou ali na mediunidade, e se eu estou na mediunidade e estou pensando no trabalho, eu estou fora do tempo e do espaço. Então, eles não permitiam que ela tivesse uma visão de tudo, de todo. Por quê? Porque ela precisa ser mãe, ela precisa cuidar do lar, ela precisa fazer uma série de atividades e cada coisa dentro do seu tempo. Senão, ela acaba não sendo mãe quando ela precisa ser mãe e acaba não sendo um médium quando ela precisa ser médium. Então, tudo tem tempo, tem hora. Bom, o conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. É claro, senão como é que a gente fica o dia inteiro nessa visão dupla de dimensões? A gente não ia suportar isso. Né? Isabel, portanto, apenas pode ver, mais ou menos, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, ela vê o que não perturbaria a vida dela pessoal. O que perturba, eles isentam ela. E aí a gente vai ver a fidelidade, né? Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Quer dizer, eles já planejaram isso lá no mundo espiritual, que aqui na Terra, a casa deles seria uma oficina de trabalho de nosso lar. Então, graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo das esposas e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia de reencontro na existência material. Que bonito o amor, né? O amor verdadeiro é muito bonito, porque ele é infinito, né? Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante, trabalhador fiel. Então, ele passou a executar todas essas tarefas. Isso mostra a fidelidade dele
como esposo, a fidelidade dele como pai que ele foi, a fidelidade dele ao trabalho que ele prometeu na colônia espiritual Nosso Lar, a fidelidade dele ao trabalho a Jesus, né? Então, isso é fidelidade. Foi? Vocês querem fazer mais algum comentário desse capítulo? Não tiver mais nada, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos ter que escalar para sempre. Pode seguir? O culto doméstico do lar, né? Que é o que agora Isabel vai fazer em prol da harmonia dessa casa. E é o que nós podemos fazer. Aliás, prece, culto, a gente devia fazer todo dia. Pô, uns 10, 15 minutos antes de dormir, não mata ninguém. A gente às vezes fica meia hora, 2, 3, fazendo coisas que às vezes não tem muita produtividade pra gente, nem como espírito, nem como nada. Então, não sei, isso é a minha maneira de pensar, tá? Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico, né? Então, agora sim, ela está deixando de ser a dona do lar e ela vai passar os serviços, numa conotação de serviços espirituais. Notando o interesse que me despertavam as crianças, a Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Mas entendam, aqueles que estão mais evoluídos têm que ajudar os que estão na retaguarda. E ai de nós se não fosse assim. Já pensou o que seria de nós sem os nossos mentores, sem os nossos amigos espirituais mais evoluídos? Seria muito difícil para a gente evoluir. É bom ter alguém evoluído do nosso lado. Por quê? Porque nos reforça a fé, a esperança, nos ajuda a trabalhar e perseverar no bem. Então, tudo isso é para nós um motivo de gratidão. E ai da gente se não fosse aqueles que estão mais à frente nos ajudando, seria uma missão impossível, né? Não vou dizer impossível, mas seria muito difícil. Não seria impossível, mas seria muito difícil. É muito mais fácil com Jesus, por isso que ele falava que o jugo dele era leve. Temos que passar por aquilo ali, mas passa mais suavemente quando a gente está no bem, está na direção do bem, está com disposição para o trabalho, de reforma. Então, o jugo é mais leve quando a gente passa amando, passa buscando compreensão, aceitação, resignação. É muito mais leve do que passar na revolta, no tumulto, na reclamação. É muito mais leve, né? Então, com Jesus, o jugo é mais leve. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Quer dizer, já estava iluminado, mas com o serviço da prece, da dedicação, o ambiente se tornou muito mais iluminado. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Olha aí. Senhor, seja feita a vossa vontade. E há de nos perguntar se a gente quer que a vontade de Deus se faz na nossa vida ou se a gente quer que a nossa vontade Deus faça para nós. Porque, em geral, a gente quer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então ela diz, assim na terra como nos céus, assim como na dimensão material de estarmos encarnados, mas também quando a gente não estiver mais desencarnado e estiver lá na dimensão espiritual. Será se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Então, se é isso que Ele quer, mais luz, que nós possamos, que se é que Ele quer isso, que essa luz venha, que nós possamos ser merecedor também dessa luz, né? Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico, no trabalho evangélico. O que não é muito difícil ter compreensão no trabalho evangélico, né? Até porque muitas vezes a gente nem quer compreender as nossas próprias mazelas, como a gente vai compreender os trabalhos evangélicos se a gente nem quer entrar em contato com as nossas mazelas? Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja.
Se Deus, as suas leis pudessem estar sempre vivas em nossos corações, os nossos sentimentos se educariam e nós sairíamos dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas muitas vezes, o nosso tesouro é a vida material. Isso Jesus disse. Onde está o tesouro, está o teu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O nosso coração, muitas vezes, os tesouros dele são aqueles que a traça e ferrugem corrompem. Enquanto que no nosso coração deveria residir os tesouros que nem a traça nem o ferrugem não corrompem. Quer ver alguns valores que nós temos, algumas coisas que julgamos tesouros e que mais nos corrompem do que propriamente são tesouros? Muitas vezes a gente quer que prevaleça a nossa opinião pessoal em cima das coisas, das situações e dos fatos. Isso é orgulho. O orgulho nos corrompe. O orgulho nos degrada. O orgulho nos rebaixa. Muito mais do que a gente pode imaginar. A gente acha que o orgulho nos exalta. Mas o orgulho, ele não nos exalta, ele nos rebaixa. Há uma condição, às vezes, muito deplorável, em que a gente, às vezes, nessa vida não enxerga, mas vai enxergar amargamente nas próximas. Pode falar, Nirsa. É, é. O que a gente, como você falou, o que a gente está hoje vivendo é fruto da plantação de outrora. Quanta coisa a gente pode atenuar vivenciando as leis hoje? Porque vamos falar numa linguagem metafórica. Imagina que a minha vida é um terreno. Nesse terreno, nas outras vidas, eu plantei vários sementes de cardos. Cardos são espinhos, né? Então, futuramente, a minha semeadura ia crescer. Vai dar o que nesse quintal? Espinhos. Mas se eu começo a viver as leis de Deus, Ele vai me conceder, ainda que for uma tesourinha. E aí eu posso ir cortando um pouco. Eu não corto os cardos todos que estão lá, porque a tesourinha não dá conta. Mas eu corto algumas pontas. E daquelas algumas pontas que eu consigo cortar, é menos uma ponta que vai ferir a carne. Eu acho que a gente sabe, eu acho que a gente não vive. A gente sabe aqui, mas não conjuga aqui. Porque hoje a doutrina nos dá o esclarecimento disso. E muitas coisas a gente sabe sim, e na nossa vida, apesar de saber sim, a gente teima em fazer de outra forma. Eu não vou dizer que a gente faz sempre isso, mas muitas vezes a gente faz isso. A gente da doutrina espírita, a gente tem ouro em pó. Ouro em pó. E a gente troca isso, às vezes, por prata, cobre. Muitas vezes. O que representa essa linguagem metafórica de prata, cobre? O orgulho e egoísmo que habita dentro de mim, que são essas coisas sem valor, eu troco. Eu troco. Eu troco por causa da minha opinião pessoal, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero impor para as outras pessoas, porque a gente acha que o nosso ponto de vista é a verdade universal.
A gente muitas vezes acha isso. E quer impor às pessoas os nossos conceitos. E com isso e com esta inflexibilidade que a gente trata as pessoas, que Jesus disse, será com essa que nós iremos ser tratados. Porque é aquilo que a gente atrai. Enquanto que se a gente tem um coração cheio de compreensão, não é que a incompreensão não vai bater a porta, mas se ela bater a porta, é porque tem dois motivos aí. Ou é porque eu ainda não desenvolvi compreensão suficiente e ela veio me ajudar, ou é porque eu tenho a compreensão para oferecer àquele que não entende. Só vai ter essas duas opções. Dona Isabel pedia à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora. Em seguida, algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste no jornal Leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a doçura e a afabilidade, né? Leiam lá. Ser doce é tão difícil, né? No meio de um monte de gente tão amarga. Ser afável é tão difícil no meio de tanta gente, às vezes hipócrita e provocadora, né? Mas é desafio da vida. Parecia impressionada a menina, né? Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima do suicídio doloroso. Então ela leu o noticiário que falava dessa jovem que havia cometido suicídio. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. Claro, sensacionalismo. É sensacionalismo. Que, aliás, o povo adora um jornal que escorre sangue, um noticiário que escorre violência e desgraça. A gente tem uma dificuldade de ver o lado bom da vida e de se perguntar o que a gente pode fazer para amenizar tudo aquilo. Não, a gente se compraz, a gente se delicia. Parece até que falta pouco a gente falar por pensamento, palavra e obra. Que bom que tem gente mais inferior do que eu. Como se justificasse a minha inferioridade. O que não justifica. O que não justifica. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Tamanha a doçura e a afabilidade dela. Talvez a gente estivesse vibrante, pensando, ainda bem que não fui eu. Tá vendo como eu não cometo mais suicídio? Tipo isso. Talvez você não se mate explicitamente ou imediatamente durante a vida, mas se mata todo dia um pouco e devagar, tomando a cicuta da tua própria raiva, da tua própria indignação, da tua própria revolta diante da vida, né? Que é um vidrinho de cicuta que a gente toma todo dia. Só que a gente toma gotinhas diluídas em litros e litros de líquido e não mata de repente. Mas vai te matando todos os dias um pouquinho. Porque cada vez que a gente se nega ao amor, e que às vezes a gente se nega durante o dia inteiro, como é que é se negar ao amor? Eu me nego ao amor quando eu sou impaciente com os outros. Eu me nego ao amor quando eu não sou misericordioso com o outro. Eu me nego ao amor de muitas formas. Quando eu não tenho humildade nenhuma, eu me nego ao amor. Porque o amor, ele gerou muitos filhos. Quais são os filhos do amor? A humildade, a misericórdia, a brandura, a docilidade. Todos eles são filhos do amor. Então, cada vez que eu me nego a uma dessas virtudes de alguma maneira, que são filhos do amor, né? Eu estou simplesmente me matando cada dia mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e um pouquinho. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta, agora já é do Evangelho. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no campo. É importante saber que essa parábola, o grão de mostarda, faz parte de uma série de parábolas, são 7, se não me falha a memória. Acho que são 7 ou 9. Estou aqui pensando, 4, 5, 6, 7, são 7, que são chamadas de parábolas da autoconsciência, que estão todas elas no capítulo
Ali não é assim, o versículo é 31, tá? Então todas elas no capítulo 13 de Mateus, tá? Falar sobre várias parábolas que vão retratar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a autoconsciência. Então, ela tem toda uma interpretação, essa parábola, tem uma interpretação a nível psicológico, a nível espiritual, né? Ela tem toda uma simbologia, ela traz toda uma simbologia, traz toda uma complexidade e, ao mesmo tempo, todo um roteiro para nós encontrarmos o reino dos céus, por exemplo, nessa parábola, nas pequenas coisas. Como o reino dos céus ele vai ser desvendado e vai ser implantado dentro de mim através de pequenas coisas. Hoje é uma ira que eu trabalho e consigo canalizar essa energia, ao invés de eu ser uma pessoa reativa diante de um fato que me contraria, eu passo a ser uma pessoa proativa. Olha só, já é diferente. A raiva, ela não é negativa, depende do que eu faço com ela. Se ela for canalizada devidamente com uma emoção, com a razão e uma emoção disciplinadora, com a vontade direcionada, ela pode deixar de ser destrutiva e ser construtiva. Ela é uma energia, a raiva. Você vê quando a gente está com raiva, a gente é capaz de matar uma pessoa. A raiva pode matar uma pessoa, pode levar uma pessoa a matar outra. Você vê a energia que é a raiva. Essa mesma energia, se ela for direcionada com a vontade, com disciplina, ela vai servir para erguer o mundo. Vai servir para erguer o mundo. Esse livro que eu estou lendo sobre a vida de Gandhi, do Arun, neto dele, ele fala, Gandhi narra nesse livro, que ele era um homem muito violento, que ele sentia raiva por tudo. Que quando ele passou a canalizar, a trabalhar a raiva dele, você vê o que ele fez com a raiva que ele direcionou. Ele libertou a Índia através da não violência. Era a mesma energia, ele só educou a energia. O que é canalizar? É educar a energia. Então imagina se a gente pegasse esse nosso potencial e a gente tivesse a capacidade de direcionar isso para algo produtivo. Ao invés de brigar com as pessoas, usar isso para compreender, para se conhecer, para saber por que você se sentiu contrariado, por que ficou com raiva, se trabalhar e transmutar, transformar e transmutar as nossas emoções. Já pensou? É pegar toda essa energia e construir um mundo novo. Tudo depende do que a gente faz com aquilo que está dentro da gente. É como as forças sexuais da alma. O sexo é uma grande energia criadora, mas pode ser usada para nos desequilibrar e jogar nos ciclos reencarnatórios da dor ou para nos sublimar e fazer a comunhão com o Pai. Tudo depende do que eu quero. A Misa está falando do Maurício Crispim, que ele fala muito sobre isso. O Maurício Crispim estuda muito sobre Pietro Baldi, né, se eu não me engano. Então é isso que a gente precisa ter, essa compreensão, né, das coisas. Que tudo depende com o que a gente está fazendo dentro da gente. Os nossos excessos, aquilo que nos desequilibra, quando a gente consegue canalizar, direcionar, boa noite, a gente consegue modificar-se interiormente. Então é pegar aquilo que está... Eu sou uma pessoa muito impaciente. Uma pessoa impaciente é uma pessoa violenta. Tem muita energia? Tem. Energia pra caramba. Se pegar essa energia, pode usar para fazer o bem para os outros, para estudar, para fazer movimentos, para libertar a humanidade de uma série de coisas. Mas pode pegar isso para destruir também, para denegrir as pessoas, para ofender. Faz o que quer com isso. Só depende da gente. É simples, né? Só depende da gente. Só que não é simples, a gente sabe disso. Se fosse, a gente não estava aqui. Deixa eu ver se... Eu vou terminar isso aqui, se for o caso, a gente termina depois. Me perdi. Sim, falava do grão de mostarda, né? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou num campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconhecia de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que ele perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível.
aquele é nosso irmão Fábio Aleto, lembra? O mentor do lar, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido, que era sobre a menina, a moça que cometeu suicídio, para fazer um parâmetro com a parábola do grão de mostarda. Interessante, né? Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que não estiverem em zona mental, os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo material de Isabel. É a mediunidade, né? Eu acho que eu não vou conseguir terminar. Não vou. Aí eu vou, não vou. Tá. Vamos parar aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa passagem um pouco mais. Não acho que a gente não deve, ainda mais do que agora é Jesus que nós vamos estar falando. Então Jesus merece toda atenção, todo carinho. Nós vamos parar aqui. Na nossa próxima aula nós vamos terminar esse capítulo aí que a gente está, que é o 35, né? A gente vai terminar ele, a gente vai entrar nessa parábola da autoconsciência, que faz parte do grão de mostarda, e a gente vai ver o paralelo que ele traçou entre o suicídio da moça com a parábola do grão de mostarda, que talvez para a gente não tivesse paralelo nenhum, mas ele vai traçar o paralelo, e a gente vai ver, tá bom? Então eu vou terminar aqui com vocês, vou fazer a prece, na próxima aula a gente vai dar sequência e faz mais um capítulo, tá? Então vamos lá. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão por essa proteção, gratidão por ter conhecido a doutrina dos Espíritos, que tem nos direcionado para podermos compreender um pouco melhor as leis do nosso Pai, e também onde estamos encontrando forças para colocar estas leis em prática na nossa vida. Gratidão por esse marco na nossa vida, que é um marco muito especial, que foi ter conhecido essa doutrina tão esclarecedora, tão lúcida, tão clara, tão objetiva. E rogamos, Senhor, nessa nossa pequenina prece, não só por nós, pelo nosso lar, mas por todos aqueles que passam nesse instante pelos nossos pensamentos, que são motivo das nossas preocupações, que sabemos que precisam, que estão passando por provas ou expiações aspérrimas. Que essa pequena prece possa levar um pouco de força, fé e coragem a esses corações, para que possam se erguerem em Teu nome e caminharem na Tua direção. Muito obrigada, Senhor, por cada minuto, por essa prece tão pequena, mas tão repleta de emoções sinceras e verdadeiras da nossa parte. Que essa paz e que esse amor que já sentimos em nossos corações, que possa ser mantido através do reto agir durante toda essa semana. Gratidão eterna. Obrigada a todos. Uma noite de paz e de luz para todos. Beijo, beijo para todos. Obrigada.